Leitura, vamos lá? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Essa é a nossa base para esse tempo. Sermos edificados em Cristo, para que nos tornemos o quê? Um lugar para a habitação de Deus em nosso espírito. Amém ou não amém? Amém? Então nós vamos estar meditando nisso, sobre os fundamentos da igreja. E para começar, eu quero começar só no verso 20, e eu vou parafrasear o texto, tá? Eu quero ir lá também em Mateus capítulo 16, uma verdade que está ali. O verso 20 está escrito aí: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo, diga assim, o próprio Cristo, mais forte, igreja viva, diga o próprio Cristo, a pedra angular. Isso, amém? Vamos lá agora, Mateus capítulo 16, verso 16, uma verdade absoluta. O que é verdade absoluta? É aquela que não tem como negar de jeito nenhum. Foi Deus quem estabeleceu. Foi o próprio Jesus que estabeleceu. Então está aqui, Mateus capítulo 16, verso 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, ou Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o Pai que está nos céus. Verso 18: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, precisamos da Tua graça nesse momento. Eu preciso da Tua graça. Nos dê a direção, Pai, nos dê o entendimento. Precisamos, meu Pai, sermos edificados na verdade de que o Senhor é o Cristo, o Senhor é o ungido, o Senhor é o Messias, o Ramachia de Deus. Então, Pai, nos ensine, nos faça entender o que a Tua verdade está expressando, para a glória do Teu santo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá, me empreste a sua atenção, por favor. O texto aqui em foco, ele fala sobre, o primeiro fala sobre a pedra de esquina, a pedra angular, e que é Cristo. E o outro texto que nós lemos de Mateus 16, é aquele famoso texto em que Jesus chama o seu colégio apostólico, aqueles que andavam com ele, e pergunta: quem dizem por aí ser o Filho do Homem? E alguns entendiam como profeta, outros entendiam como mais um dos, mas Pedro, ele se levanta dentro daquilo, e os profetas que são citados ali, Jeremias, Elias, são profetas de suma importância para a nação. Jeremias, que aos 14 anos, ele começa a profetizar sobre um tempo, que foi um tempo terrível, um tempo de calamidade, mas ele profetiza, mas ele diz que o arrependimento era o segredo. E eles não ouvem, não escutam, e caminham segundo os seus próprios propósitos, e acontece o que acontece. E Elias, todas as vezes que a nação de Israel entrava em crise, levantava-se a força e o poder de Elias, eles acreditavam nisso. Então por isso eles dizem, não era nada diminuindo a Jesus, era exaltando, mas Jesus não precisava daquela exaltação. Jesus queria que eles entendessem quem Jesus era realmente. E Simão Pedro responde: Tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E Jesus diz: mais que feliz, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. Por quê? Porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Sim,
Pois eu também te digo que você é pedra. Primeiro ele revela a identidade de Pedro, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. Quando alguém não tinha expressão nenhuma, era citado o nome do pai junto. Por exemplo, Bartimeu era o filho de Timeu. O nome daquele cego, ninguém se importou, mas o seu pai certamente era conhecido, e por isso eles colocam Bartimeu, filho de Timeu. Então aqui, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, testificando quem era aquele Simão, deixando claro a identidade de Simão. Então é revelada a identidade de Simão, mas ele diz: olha, Pedro, tu és pedra. A palavra aqui, Pedro, é Petrus, e Petrus é pedra moída, é pó de pedra, fagulho de pedra. Pedro, tu és pedra, tu és um fagulho de pedra. Mas sobre esta pedra, Jesus repete, aí a palavra usada é Petra, que é pedra, rocha, firmeza. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra que ele estava edificando? Sobre o pó de pedra? Não, sobre a verdade que Pedro estava liberando, sobre a verdade colocada por Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre esta verdade que você está revelando, que Cristo é o Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. E se a igreja estiver edificada nisso, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dá para dizer amém por isso? Toda construção, ela precisa de um fundamento sólido, irmãos. Toda construção, porque senão ela vai cair. Para se ter ideia, uma barraca de camp, ou aquela que, ou qualquer barraca, vale até para o contexto em que nós vivemos, que a gente chama de barraca, até os guarda-sol, né? Mas até aquilo precisa ser o quê? Afundado até um certo ponto, porque senão o vento vem e leva embora. As barracas têm as suas cordas, e os pinos a serem travados no chão, para que ela não venha voar. Então até o que é temporário, como as tendas, precisava de uma estrutura, ainda mais um edifício. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar em Efésios capítulo 20, ele não fala de uma barraca, ou de uma tenda temporária, ele fala de um edifício a ser construído. Então toda construção precisa de um fundamento sólido. Não pode voltar, deixa na tela principal primeiro, eu ainda não entrei. Toda construção precisa de um fundamento sólido. A igreja não é obra dos homens, não foi edificada por homens, embora a mão dos homens é usada para construir, para levantar os templos, embora os homens são usados em seus ministérios para poder fazer com que a igreja cresça, para evangelizar, edificar, o ministério apostólico, para fazer com que a igreja seja estruturada, sim. Mas a igreja não foi edificada por homens, a igreja foi edificada por Cristo. E sem Cristo a igreja vira apenas uma instituição. Mas com Cristo é um corpo vivo. Quem pode dizer amém por isso? A igreja sem Cristo é uma instituição, é apenas um conclave, uma reunião. Mas com Cristo se torna um corpo vivo, aleluia. A pedra angular de esquina. Existiam duas pedras em especial dentro da construção, e havia uma diferença, mas a pedra angular, ela tem um símbolo certo. Quando você vê aqueles grandes arcos antigos, sem uma gota de cimento, sem nada, hoje em dia nós temos produtos que você coloca e ele é mais forte que ferro dentro de uma construção, né? Mas sem nada daquilo, apenas um colocando no outro, um segurando o outro, era escolhido a dedo cada pedra que era colocada ali. As pedras tortas, elas eram lançadas fora. Jesus, quando ele fala sobre isso lá em Lucas capítulo 20, Jesus fala que a pedra que os construtores rejeitaram, que primeiro eles rejeitavam, mas para manter aquele arco no lugar, era necessário que uma pedra
de ângulo, angular, fosse colocada ao centro. E a partir daí, uma ia travando da outra, e por causa do peso, ela permanecia de pé. E Jesus diz que a pedra rejeitada agora é a porta para a casa de Deus, é a porta de entrada, é a pedra escolhida. Então por isso é uma segurança eterna para aquele quem crê. Quem pode dizer amém por isso? É a pedra rejeitada, e por isso é um juízo inevitável para aquele que despreza. Mas é a pedra angular, que é o fundamento e a unidade da igreja. O fundamento e a unidade da igreja. Existem fundamentos orgânicos e fundamentos que são construídos. O fundamento orgânico é aquilo que uma árvore produz. Para usar um bom exemplo, o bambu. O bambu, a mesma quantidade que ele cresce para cima, ele cresce para baixo. Aí na era da internet nós temos o famoso bambu chinês, mas o bambu em si, o que ele cresce para cima, ele cresce para baixo. Não aquele bambuzinho que a gente planta bonitinho de plantinha, não. Mas o bambu. Então esse é o crescimento orgânico, esse é o fundamento orgânico. Mas existe também o fundamento estrutural, aquele que é lançado. E o fundamento que é lançado, que é colocado, ele precisa ser bem calculado, tem um local certo, tem a força certa, tem a maneira certa para ser colocado. Então eu quero falar sobre os fundamentos da igreja. Os fundamentos da igreja. Então, sobre os fundamentos da igreja, irmãos, nós temos que lançar, colocar cuidadosamente algumas coisas. Sobre os fundamentos da igreja, nós temos que lançar, em primeiro lugar, a revelação de quem é Jesus. Aleluia, aleluia. A revelação de quem é Jesus. Pedro confessa, Pedro declara: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nessa declaração de Pedro tinha muitas coisas. Nessa declaração de Pedro tinha uma revelação grande. Nesta revelação de Pedro tinha muita coisa. Ele estava dizendo dentro desta revelação que Jesus era o Cristo, ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Ele estava dizendo tudo aquilo que os profetas, tudo aquilo que os poéticos, tudo aquilo que os profetas menores, eles declararam é verdade no Senhor. Cristo é o Messias prometido, amados. Ele é o cumprimento das profecias. Cristo quer dizer Christos. Machia significa ungido. Ele é o Cristo prometido. Ele é prometido no Salmo de número 2, verso 2. Ele é prometido em Isaías capítulo 9, a partir do verso 6. Ele é prometido em Daniel capítulo 9, verso 25. Ele é o prometido, ele é o cumprimento das profecias. Ele é o Cristo, ungido de Deus, aleluia. Ele é o cumprimento dessa profecia. Nós temos que entender que durante muito tempo o povo foi alimentado de profecia, mas Pedro agora está sendo alimentado da verdade diante dele, e nós somos alimentados dessa verdade plena. Ele é o Yeshua, o Hamashia de Deus. Ele é o Cristo, o Salvador, ungido de Deus. Amém ou não amém? Ele é. A expectativa de Israel era sobre um povo que aguardava um Messias, um líder político, um libertador. Muitos foram chamados de Messias como aquele que salvava temporariamente. Mas Jesus era o ungido de Deus.
Jesus era aquele que não viria somente libertar o povo politicamente, mas que libertaria o povo espiritualmente, que libertaria o povo completamente, aleluia. Cristo é a promessa que se cumpre plenamente. Ele foi até Israel não só para libertá-los politicamente, mas para libertá-los do pecado e abrir as portas de acesso ao reino de Deus, ao governo de Deus, aleluia. E reconhecer Jesus como Cristo é reconhecer que Ele é a única esperança, que Ele não é apenas um mestre religioso. Reconhecer Jesus como Cristo, como ungido de Deus, é reconhecer que Ele é a única esperança, e não apenas um mestre religioso. Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui Pedro não só reconhece ao Cristo, mas o Filho do Deus vivo. Aqui está revelada a divindade. Ele não é apenas um enviado de Deus, mas Ele é o próprio Filho eterno. Ele é chamado de Filho do Deus vivo. E por que Filho do Deus vivo? Isso é para fazer um contraste, para eu sabia que não ia dar, por isso que eu falei, para fazer quando tem R é difícil, vamos lá, para fazer um contraste com as outras nações que tinham deuses mortos e que sustentavam a religião. Então Pedro, quando declara Filho do Deus vivo, ele está dizendo do Deus de Israel, do Deus que cuida, do Deus que não é semelhante aos deuses das outras nações, mas um Deus vivo, aleluia. E verdadeiramente, amados, Ele é um Deus vivo. Cristo é o Filho do Deus vivo, aleluia. Sim, a singularidade de Jesus é que os outros fundadores das religiões, esses morreram, e se você for até o túmulo, está ali jaz restos mortais de tal líder, de líder assim, de líder assim, de líder assim, todos e sem exceção, está lá jaz restos mortais, porque esses estão nos seus túmulos. Eu fui até o lugar onde está o túmulo de Charles Darwin, o grande homem da teoria da evolução. Eu fui até o lugar e vi o seu túmulo, estava lá, jaz restos mortais de Charles Darwin. Pois é, mas se você for no túmulo de Jesus, aonde usaram para enterrá-lo, vai estar lá, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Ele é Filho do Deus vivo, ressuscitado e reinante. Aleluia, aleluia, aleluia. Crer em Cristo não é adotar uma filosofia, mas é se submeter ao Filho de Deus, fonte de vida e de poder. É se submeter ao Filho de Deus, aonde está toda a vida e todo o poder. Eu gosto de declarar isso. Jesus nunca perdeu para a morte, nem quando ele encontrou e nem quando ela encontrou com ele. Quando Jesus encontrou com a morte, ele tornou a morte em vida. Assim foi com a viúva de Naim. Ele encontrou com a morte, o filho da viúva de Naim, ele se levantou daquele caixão e teve vida. Assim foi com a filha de Jairo, estava doente, morta. Ele foi até a casa de Jairo. Algumas pessoas riam, debochavam. Ele mandou todo mundo para fora e disse: Talita cumi, menina, levanta. Ela se levantou e voltou à vida. Assim foi com seu amigo Lázaro, que estava morto há 4 dias, já estava em estado de decomposição, lançado dentro de um túmulo com pedra, com a rocha que fechava. E ele disse: Lázaro, vem para fora. E a morte se converteu em vida e Lázaro veio para fora. Mas eu queria usar a expressão que o apóstolo Paulo usa em 2 Coríntios, declarando que o inferno não tem autoridade e nem a morte tem o grilhão para tocar no Cristo. Por quê? Porque Ele venceu a morte e Ele está vivo para todo sempre. Ele não é fundador de uma filosofia, Ele é o Cristo vivo, o Cristo vivo, a fonte de vida e de poder. Aleluia, aleluia. Precisamos de uma revelação de quem é o Cristo.
Precisamos, muitas pessoas não entendem quem é o Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus, a fonte da vida. Precisamos de uma revelação de quem é Cristo. Cristo não é revelado pelos homens, mas pelo Pai. Olha o que ele diz a Pedro, verso 17: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, não foi carne ou sangue que te revelou. Carne e sangue querendo dizer, não foi a natureza humana, não foi homem, não foi a sua natureza que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Aleluia, 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 aleluia. Nós precisamos entender que o ser humano ele é limitado. As multidões viam a Jesus, as multidões andavam e acompanhavam a Jesus, mas eles viam Jesus como um profeta. E só através da revelação do Pai é que eles foram entender quem Jesus realmente é. Aleluia. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Já viu isso? Por quê? Porque muitos sabem que Jesus é capaz de fazer. Existem igrejas que estão fundadas e fundamentadas naquilo que Jesus é capaz de fazer. Existem pessoas que têm a fé fundada e fundamentada naquilo que Jesus é capaz de fazer. Existem frequentadores de cultos que frequentam cultos por aquilo que Jesus é capaz de fazer. Mas só o Espírito Santo de Deus, ele testifica em nós a verdade de quem Cristo é. A igreja não está fundada no que Cristo é capaz de fazer, mas no que Cristo é, no que Ele é. Dá para dizer amém? Dá para fazer alguma coisa? Aleluia! A igreja nasce na revelação de Cristo e não nas doutrinas humanas, irmãos. A igreja não nasce a partir da reforma. A igreja não nasce a partir do conclave que escolhe o novo Papa. A igreja não nasce a partir do momento de uma união de pessoas que se juntam e montam uma cartilha. A igreja nasce a partir da revelação de Cristo. Aleluia! Primeiro fundamento, então, nós devemos lançar sobre o nosso fundamento a revelação de quem é Jesus. Oh glória! Jesus não foi um herói da história, irmãos. Não, Jesus não foi um herói da história. Não, Alexandre, ele pode até levar o título de o grande, mas Alexandre chega na Índia e perde para a gripe. Sim, a gripe destrói o exército de Alexandre e acaba com a vida dele. Nós poderíamos falar de Napoleão Bonaparte. Sim, um homem influente na França Antiga e que foi influente em muitas e muitas situações. Mas sabe daquela expressão assim, Napoleão perdeu a guerra? Pois é aquela posição de grande, de poderoso. O que acontece com Napoleão? Ele perde a guerra mesmo com a posição de poderoso. Nós poderíamos falar de sabedoria de homens. Sim, nós poderíamos falar da sabedoria de Salomão. Salomão tinha tanta sabedoria para governar o povo, para andar com o povo, para instruir o povo. Sim, mas Jesus não é nada disso. Jesus nunca perdeu uma batalha como Alexandre o Grande ou como Napoleão Bonaparte. Jesus tinha sim palavras de orientação e de sabedoria, mas muito mais do que isso, Jesus tinha palavras de vida eterna. Jesus tem palavras de vida eterna. Ele é a verdade, Ele é a fonte da vida. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia! Esse é o nosso Jesus. Esse está lançado sobre o nosso fundamento, sobre o fundamento da nossa fé. Aleluia, 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 aleluia. Há poder no nome de Jesus. Quando você entende quem Jesus é para você, você entende o poder que é no nome dele. Jesus pode operar, Jesus pode fazer, Ele pode realizar, Ele faz. Aleluia. Ele faz, não por causa de qualquer coisa, mas porque Ele é. Aleluia. Deixa eu continuar. Sobre o fundamento da igreja, nós temos que lançar a pedra angular. A pedra angular sobre o fundamento da igreja. Como eu disse, existiam dois tipos de pedra. A pedra que era
rejeitada, que era aquela pedra torta, e a pedra de esquina, que essa ia determinar a estrutura do templo. Sabe, amados, no Oriente Antigo, a pedra fundamental, a pedra de estrutura, a pedra de esquina, ela era a primeira a ser colocada. Por quê? Porque ela determinava a firmeza e também a simetria da construção. Ela determinava a simetria e a firmeza da construção, sabe? E dentro do arco, ela era a tensão central. Ela segurava. Então, o Cristo rejeitado pelos homens, ele é a estrutura e a tensão central da entrada no reino de Deus. Ele é a profecia bíblica, Isaías 28:16. Vamos lá, Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer, não foge. Ele é a profecia. Jesus, em Mateus capítulo 21, verso 42, ele aplica a si mesmo essa profecia. Pedro, no capítulo 2, verso 4, Pedro, ele diz que é uma pedra viva, preciosa, que é o fundamento da fé. Vamos lá então. Cristo é a pedra escolhida por Deus. Não é uma pedra que os construtores resolveram pegar e colocar, em que aqueles que determinavam a religião resolveram colocar. Não. É a pedra separada, escolhida por Deus, eleita por Deus, eleito como valor eterno. Sim, a profecia vem desde a antiga aliança, desde lá do início, e porque põe-se uma pedra já provada, já preparada. As pedras do rio, irmãos, elas se tornam redondas, por quê? Por causa das correntezas. Ela vai descendo na correnteza, vai batendo uma na outra, por isso que as pedras de rio são redondinhas, porque elas vão chocando uma na outra, até tomar aquela forma. Como era uma pedra já preparada, uma pedra preparada é que era colocado dentro do termo que era necessário para ela, era preparada para aquilo. E por que provada? Provada indica qualidade testada, perfeita, capaz de suportar qualquer peso. Existem algumas pedras, existe uma pedra, por exemplo, que ela é igual um isopor, que é a malacacheta. Olha só, eu sei o nome da pedra, nada a ver, né? Malacacheta, ela é como um isopor. Pois é, alguns chamavam de um outro nome, que ela tem um cheiro terrível, né? Então, então existem inúmeras pedras, existem graus de solo e de revelação de rochas, até que chega numa sólida rocha, uma rocha sólida. Existem rochas que são como aço, pedras fortificadas. Sim, e essa era uma pedra provada, segundo Isaías. Sim, indica a qualidade testada, perfeita, capaz de suportar qualquer peso. Era uma pedra escolhida para ser o alicerce, não colocada por homens, mas colocada por Deus. Vai aí, 1 Pedro capítulo 2, verso 6. Pedra
para ser alicerce, olha, pois isso está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, em quem nele cresce, e quem nele crê não será de modo algum envergonhado. Uma pedra escolhida para ser alicerce, para ser a base da crença. Amados, a vida cristã, deixa eu dizer uma coisa para você. A vida cristã, ela não se fortifica ou não se consolida em programas, tradições, instituições, mas na escolha soberana de Deus em Cristo. Só é guiado pelo Espírito Santo aquele que entende que Cristo é o Filho de Deus. Entenda, a nossa fé, ela deve estar fundamentada nessa rocha que é Cristo. A nossa estrutura nessa pedra preparada, e que Pedro diz que é uma pedra preciosa. No grego é timia, que é o mesmo que algo de valor inestimável, ou honrado. Aleluia, aleluia. Para o crente, irmãos, Cristo não é apenas necessário, mas é um tesouro supremo. Isso deve ser sobre as nossas vidas. Isso precisa ser sobre as nossas vidas. Não apenas necessário. Jesus não apenas é necessário para você, mas um tesouro supremo. Jesus não é apenas necessário para a igreja, mas um tesouro supremo de valor inestimável. É de honra, um valor de honra. Aleluia. A pedra que foi rejeitada pelos homens. A cegueira espiritual, enquanto os sacerdotes dentro do templo falavam de um Messias, lá fora o Messias passava montado num jumento, e o povo adorava, o povo exaltava, e o povo recebia o Messias, enquanto aqueles que eram instruídos pela lei, aqueles que estavam prontos teoricamente para receber quem era o Messias, não entendiam que o Messias já tinha passado ali inúmeras vezes. Essa é a cegueira espiritual. Só que essa rejeição, ela foi profetizada. No Salmo 118, verso 22, dizia que a pedra seria rejeitada. Salmo 118, verso 22. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Verso 22, não 2. 118, verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. A pedra que foi rejeitada, mas essa veio a ser a pedra de estrutura. Aleluia! Os construtores, ou seja, os líderes religiosos, aqueles que participaram daquela escola, aqueles que estavam naquela escola, esses rejeitaram, não viram o valor do Messias. Quando Jesus ia até o templo, eles não entendiam. Quando as coisas aconteciam, eles não entendiam. Eles rejeitaram. Eles não viram o valor do Messias, do ungido de Deus. Existem consequências para isso, irmãos. A rejeição, ela foi cumprida em Jesus. Jesus, ele denuncia a sua rejeição. A rejeição dele como Messias, ele denuncia isso. Mateus 21, 42. Pedro, no seu discurso, seu famoso discurso de Atos, diante do Sinédrio, Atos dos Apóstolos capítulo 4, a partir do verso 11, ele fala: olha, a pedra que vocês rejeitaram, agora é a pedra que sustenta a porta, é a porta que sustenta a porta de salvação para todos. Vocês rejeitaram, mas ele é a pedra que sustenta a porta de salvação para todos, o acesso à salvação. A consequência da rejeição a Jesus, irmãos, ela pode ser terrível. Por quê? Para os incrédulos
pode se tornar uma pedra de tropeço. Porque Jesus é a verdade absoluta, e sem Ele não há salvação. Se eu rejeito a salvação que o Espírito gera em mim, que Cristo morreu e por mim ressuscitou, se eu rejeito isso, isso me traz o que? Condenação. Esta verdade rejeitada vai trazer o que? Condenação. E aquilo que deveria ser salvação acaba se tornando o que? Juízo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Deixa eu te dizer uma coisa. Teve uma situação que a mulher, Cláudia, mulher de Pilatos, ela diz assim para ele: não te envolvas com esse justo. Lembra disso? Não te envolvas com esse justo. Não te envolvas com esse justo, porque eu fui muito perturbado à noite ao sonhar com ele. Não te envolvas com esse justo. Deixa eu dizer uma coisa para você, uma verdade. Olha aqui para mim. Olha nos meus olhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem como não se envolver com Jesus, não lidar com Jesus. Não tem. Ou você se firma nele, faz dele o seu alicerce, se firma nele, ou você vai tropeçar nele. Ou ele se torna para você uma pedra de verdade, que é a coluna, que é a firmeza, ou será a pedra que você vai tropeçar nela. Entenda isso, não tem como não te envolver com esse justo. Eu quero chegar até Jesus, mas eu não quero me envolver com ele. Esquece isso, não tem como não se envolver com Jesus. Você já está envolvido com ele. Cristo é a pedra angular que sustenta a igreja. É o fundamento, é a unidade. Ele é a pedra angular. Aleluia, aleluia. O nosso edifício espiritual está em construção. O apóstolo Paulo disse isso lá em Efésios capítulo 2, no verso 20 em diante. A igreja é edificada sobre fundamento apostólico e profético, com Cristo como pedra de esquina. Sim, está em construção. É Cristo que garante o alinhamento doutrinário e espiritual, irmãos. É nele. É nele. Toda construção fora de Cristo, ela não tem solidez. Foi exatamente isso que um mestre da lei disse quando disseram para perseguir os discípulos de Jesus. Ele disse, Gamaliel disse: olha, se for verdade vai permanecer, se não for vai passar. É assim. Toda verdade ou pseudo-verdade que foi edificada não em Cristo, ela vai passar, mas aquilo que é edificado em Cristo permanecerá eternamente. Você pode dizer amém por isso? Essa pedra traz a unidade no corpo de Cristo. Como pedra de esquina, ela une duas paredes. Pedra de esquina, por isso que é uma pedra de esquina. Cristo uniu os judeus e os gentios. Sem Cristo, a igreja se fragmenta. Sem Cristo a igreja se fragmenta. É uma igreja fragmentada. É uma igreja que está indo, uma igreja em cada ponto. Ainda que ela seja muito grande, ela pode estar fragmentada. Mas com Cristo ela se mantém una, unificada, coesa. Em Cristo ela se torna uma só. Você pode dizer amém por isso? Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, para a igreja local aqui. A igreja ela só permanece saudável se ela estiver alicerçada em Cristo. A igreja ela não pode estar alicerçada em personalidades, em modismos ou em sistemas humanos, irmãos. Tudo que vier, toda visão, toda construção, toda estratégia, tudo que vier tem que estar solidificado, estruturado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Cristo é a pedra escolhida por Deus, rejeitada por homens, mas escolhida por Deus. É o fundamento inabalável da igreja do Senhor. Cristo é a rocha que a igreja foi fundamentada, que a igreja foi construída. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir perseguição, pode vir morte, a igreja permanecerá de pé, aleluia. A igreja permanecerá de pé. Você pode dizer amém por isso? Ele é a pedra angular, Ele é a pedra fundamental, Ele é a rocha, Ele é a solidez da igreja, aleluia. Então, primeiro sobre o nosso fundamento tem que estar quem é Jesus para nós. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? A primeira coisa, a segunda coisa, Jesus deve ser a base, a solidez. Jesus deve ser a estrutura, a união, o que liga uma coisa a outra, a unidade da igreja do Senhor, a pedra angular. E em terceiro lugar, para eu encerrar, o fundamento da igreja está, sobre o fundamento da igreja nós temos que lançar uma convicção, irmãos, que se a igreja, ela está em Cristo, ela está sobre essa verdade, nós somos uma igreja invencível. Eu vou repetir porque eu escutei 3 aleluias aqui. Se nós estamos fundamentados em Cristo, se nós estamos edificados em Jesus, se Cristo é o arauto da verdade, se Cristo é a sustentação, se nós temos a revelação que Cristo é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, nós temos que ter também uma convicção que a igreja do Senhor, edificada em Cristo, solidificada nele, que pertence a Ele, é uma igreja invencível, aleluia, aleluia. A igreja é invencível. Faça alguma coisa para o Senhor, exalte, glorifique a Ele. Jesus pega os discípulos e leva eles aonde? Cesareia de Filipe. Sim, ali era repleto de ídolos e de cultos pagãos. É no meio daquela idolatria, irmãos, que o Senhor declara algo extraordinário, o nascimento da sua igreja. Aleluia, aleluia. As portas do inferno, ele não estava falando, o inferno real, ele não tem porta. Ele estava falando daquele local em específico e tipificando para que eles pudessem entender. Você não acha que o inferno tem uma portinha não, né? Não, o inferno nem porta tem, é para todo, para o máximo de pessoas que eles puderem juntar. É assim, o céu tem porta, e a porta é estreita. Sim, a porta é estreita, estreita, estreita. Isso. Não pode estar gordo de pecado, de iniquidade, não. Para passar nela, pode ter até gordura de comida, porque seu corpo vai ser transformado. Mas se tiver aquelas bagagens que a gente sai levando, não passa por ela. Mas Jesus leva eles ali. E Cristo revela 3 verdades fundamentais aqui, ó. A origem, o fundamento e a vitória da igreja. Naquele lugar. Qual era a origem da igreja? Qual era o fundamento da igreja? E agora, ele revela a vitória da igreja. Sim, a igreja é invencível se ela foi edificada por Cristo, se ela é firmada em Cristo, se ela é sustentada pela vitória de Cristo, ela é invencível. É isso que eu estou te dizendo. Aleluia. Olha a verdade que ele libera sobre Pedro. Sobre a verdade de Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não foi carne ou sangue que tu revelaram, mas o Pai que está no céu. E sobre esta verdade eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Eu construirei a minha igreja. Haverá uma construção de igreja sobre essa verdade. O Cristo, Filho do Deus vivo. Não nasceu de um concílio humano, mas da vontade do eterno Deus. A igreja não é obra humana.
A igreja nasce da vontade de Deus. Cristo é o arquiteto da igreja. Aleluia, aleluia. Jesus é o arquiteto da igreja. Ele é o dono da igreja, irmãos. Quem disse que a igreja não tem dono? É bonito, né, a expressão. Não, irmãos, a igreja não tem dono. A igreja tem dono, sim, senhor. Sim, senhora, a igreja tem dono. Jesus disse: sobre esta verdade edificarei, construirei o quê? A igreja dos outros, a igreja de alguém, a igreja para alguém? Não, a minha igreja. Não, sobre essa verdade eu construirei a minha igreja. E porque a igreja é minha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. A igreja não pertence de fato e de verdade a líderes, a placas, a CNPJs, a organizações, a tradições. Mas a igreja pertence ao Senhor. Coloque para mim Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. A segurança da igreja não está em estratégias humanas, irmãos, mas a fidelidade ao Cristo que a edifica. Atentei vós, e por todo o vosso rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para que pastoreardes a igreja de Deus. Diga: a igreja de Deus, o qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Ele comprou, a igreja dele, a igreja tem dono, a igreja pertence a Ele. Aleluia! Pode desfrutar de tudo bom e do melhor, dos milagres que a igreja tem para oferecer, da unidade que a igreja tem para oferecer, da comunhão que a igreja tem para oferecer, de tudo, da presença gloriosa que a igreja tem para oferecer. Mas a igreja tem dono, a igreja é dele, foi comprada por sangue, pertence a Ele. Aleluia! Isso, vai, pode aplaudir, merece um aplauso. A igreja, ela é firmada na rocha, é fundamento seguro, irmãos, sobre esta pedra, sobre esta verdade. A confissão de Pedro é o fundamento revelado, é o fundamento, e o fundamento é a declaração de fé. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Cristo é a rocha, e não Pedro em si. Pedro é fagulho. Jesus faz questão de repetir isso. Pedro, tu és Petros, fagulho, pó de pedra. Mas sobre esta pedra, Petra, sobre esta verdade que você lançou, edificarei a minha igreja. Cristo é a rocha, o Filho do Deus vivo é a rocha. Esta verdade é a rocha, e não Pedro em si. Cristo é a pedra angular, a pedra principal de esquina. Sem Cristo não há igreja. E sem fundamento certo, irmão, não há estabilidade. Em Santos, e coloque na internet, tem um monte de prédio torto. Por quê? Porque é construído num local onde era só areia. Eu não sei se você se lembra, teve uma ocasião que um prédio caiu em Santos. Lembra? Eu não tenho tempo nem para terminar, quanto mais para comentar isso. Mas teve um prédio que caiu. Então existe, você olha, se você colocar na internet, você vai ver prédios inclinados, tortos. Meu Deus. A igreja que não é fundada em Cristo, ela ainda é um homenzinho torto. Lembra? Eu fui para a igreja cantando isso. Havia um homenzinho. Depois fizeram a versão aí, ficou muito mais bacana, num funk cabuloso. Mas antes era assim: havia um homenzinho torto, morava na casinha torta. O homem era todo torto e andava no caminho torto. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Aleluia.
Pois é, a igreja que não é fundamentada em Cristo, que não encontrou a Cristo, é um homenzinho torto, que vive numa casinha torta, que anda com a vida torta, num caminho torto. Por quê? Porque Ele é a pedra angular que nos dá firmeza, mas que também nos alinha, que nos direciona, aleluia, que nos dá instabilidade, aleluia. A igreja, ela permanece firme, não por tradições ou por poder humano, mas porque está alicerçada em Cristo, irmãos. A igreja já foi perseguida, a igreja já foi caluniada, a igreja já tentaram contra a igreja de tudo quanto é jeito, mas a igreja permaneceu, porque está alicerçada em Cristo. A igreja continua alicerçada em Cristo, a igreja permanecerá alicerçada em Cristo. E por ela ter esse alicerce, essa força, Jesus derrama a última verdade, e absoluta, que é o quê? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, igreja, agora quando a gente chamou você, amei ou não amei igreja, você vai dar um brado quando você, em outros dias, não hoje que você está ouvindo, mas quando disser assim, amei ou não amei igreja, você vai falar, aleluia, amém, amém. Por quê? Com empolgação, que você vai entender quem você é em Cristo, você vai entender o que é ser igreja, aleluia. Ser igreja é dizer, o inferno pode se levantar de ponta a ponta, pode vir centenas e centenas de todo tipo de Exu, pode levantar demônio, pode levantar principado, potestade, pode levantar o que for, mas eu sou igreja, e contra a igreja, o inferno não vai prevalecer, aleluia, aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas aqui, irmãos, não são portas literais. Portas não. Fala autoridade. Autoridade. Simboliza o poder e a autoridade do inferno. O poder e a autoridade do inferno não vai prevalecer. Porque na cultura antiga, as portas da cidade representam um lugar de governo estratégico, de uma estratégia em si. Lembra lá em Ruth, capítulo 4, verso 1, fala aonde que estava certo homem sentado, onde um assunto era discutido. Lembra que em Jerusalém tinha 12 portas, e havia um propósito para cada uma delas. Pois é, as portas simbolizam isso. Mas Jesus afirma que nem a morte, nem Satanás, nem os poderes espirituais, nem todo o poder do inferno poderão deter a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Meu Deus, eu me alegro mais com essa verdade. Eu me lembro de uma revelação que eu recebi há 16 anos atrás, sobre a igreja nesse tempo. O Senhor estava dando a mim, e eu entendi que era para a igreja. E o Senhor falava comigo claramente, nós escrevemos isso: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a verdade absoluta que tem que estar cravada no seu coração. Sabe aquela mania de retaliação? Sabe aquela mania de perseguição? Sabe aquele negócio? Sabe aquele negócio todo? Pois é. Eu não sei se você fez isso quando criança, eu sei que a geração de hoje não fez, mas a gente encontrava uma caixa de marimbondo, o que a gente fazia? Já naquela tentação de menino dos anos 80, pegava um pau, uma pedra e pá, na caixa de marimbondo. Isso traz consequências óbvias, claro. Traz uma consequência, por muitas vezes eu não aguentava correr, e aí tomava umas 4 picadas. É uma picada de uma serpente que mata com 2 horas? Claro que não, mas é uma picada que dói, e dói, latejando. Pois é, mas eu nem conheço nenhum tipo de alergia daqueles marimbondinhos. A não ser que a pessoa seja alérgica a inseto, vai dar um carocinho, vai coçar e vai sair.
Então nós temos que entender que é óbvio que quando você ataca uma caixa de marimbondos, você pode até levar algumas picadinhas, que se levantam, mas nunca será o suficiente para te matar. E ainda que for um veneno absurdo, deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui para mim, uma verdade, eu estou encerrando, 2 minutos eu encerro. Você já nasce condenado. Você nasceu com tudo para dar errado. Você nasce dentro de quê? Você nasce na aliança adâmica. Você nasce com o pecado de Adão na sua vida. E a única forma de se tornar nova criatura é 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas enquanto você não está em Cristo, você já nasce com veneno no sangue. Você nasce envenenado. E Cristo é o antídoto. Então para de dizer sobre sofrimento, para de falar que você nasceu para dar errado. Não esquece isso. Você nasceu para dar errado. Mas quando você está em Cristo, quando você se torna igreja, você se torna uma igreja invencível, uma igreja inabalável. Você tem um antídoto em você e não há nada capaz de envenenar o teu corpo, de envenenar a igreja. Você pode dizer amém por isso? Aleluia! A vitória da igreja, ela é permanente. Só te falar essa verdade, quero liberar essa verdade em pé, fica de pé no seu lugar. A vitória da igreja é permanente. Que depois eu quero ler o último, deixa aí para os meninos colocar, pode vir para tocar. O último eu quero ler com a igreja. O último slide eu quero ler com a igreja. A vitória da igreja é permanente, irmãos. A vitória da igreja não significa